Então, vamos dar continuidade aqui à nossa imagem. Eu já selecionei a camada aqui, né? A primeira camada, que na verdade é a camada que está limpa. A de baixo é o plano de fundo onde está o meu esboço. Então vamos lá. Mas para isso, a gente vai selecionar uma ferramenta aqui que seria... Eu estou com os pincéis padrões do Krita, né? Todos esses pincéis eles vêm por padrão. Caso você queira utilizar os seus pincéis, você pode utilizar também, né? Mas procure sempre um que tenha uma linha contínua, né? Eu selecionei esse daqui, mas caso você use um pincel desse tipo, ele faz uma linha um pouco mais grossa. Eu posso mexer aqui também nas funções do pincel, né? Caso eu queira. Mas que no caso ficam aqui, as funções do pincel, né? E aí eu tenho várias questões aqui que você pode ir testando. Eu não vou explorar isso agora porque não é o objetivo do vídeo. Vamos pro vídeo então. Eu vou selecionar aqui essa minha lapiseira, né? Que é como se fosse uma caneta. Por que que eu vou selecionar ela? Ela me dá essa possibilidade de fazer uma linha contínua, ó. Sem eu retirar a mesa do desenho, a linha da mesa, né? Eu consigo fazer de forma uniforme esse desenho aqui. Vou aproximar aqui, ó. E ele me dá essas dobraduras, né? Essas falhas, né? Que parecem ser falhas, né? Mas no caso isso daqui é intencional. Vamos lá para o desenho então. Então eu vou iniciar o primeiro plano, que é essa área todinha aqui de baixo, né? Que nele está contido... Deixa eu pegar aqui a seleção para selecionar melhor. Essa área aqui de baixo. Que nele está contido o quê? Esse terreno, essa árvore, né? E algumas partes dessa planta aqui, ó. Eu acho que é essa planta aqui todinha, né? Que ela começa aqui e é um mato, né? Que é como se fosse um divisor aqui. Ele divide esse plano que está aqui para esse plano que está aqui atrás, né? Eu vou dar um Ctrl D aqui, ou um Ctrl Shift, Ctrl Shift A para deselecionar tudo. Ou se você, um Ctrl D é outra função. Se você quiser desmarcar a seleção, é só você vir aqui em seleção, né? Caso não tenha o atalho, não saiba do atalho ainda, aí você vem aqui, ó, desmarcar, tá? Ctrl Shift A. O Ctrl Shift dele seleciona novamente, né? Então vamos lá. Eu vou selecionar o pincel novamente, né? E a minha caneta já está selecionada ali também. Eu vou iniciar por esse mato aqui, né? Bora lá. Eu vou fazendo um desenho basicamente aleatório. Não tem um detalhe específico para fazer isso aqui. Não existe um jeito de fazer isso. Só basta você ir acompanhando o seu esboço que você vai ter uma linha e uma continuidade. Aqui na parte de baixo eu não vou completar tudo, né? Eu vou completar apenas algumas áreas. Aqui, aqui, ó. Aí eu vou fazendo linhas aleatórias. Por que que eu fiz isso? Para que eu não tenha uma linha tão demarcada e que separe essas duas áreas. Quando eu crio no desenho áreas em que a linha ela começa e não termina, eu crio uma unidade entre essas duas áreas, né? Então aqui eu tenho basicamente uma unidade entre essa parte da vegetação e a parte do solo, que também é vegetação, né? Porque a estrada começa só aqui, ó. Tá? E aí eu vou dar um acabamento aqui no final. E agora eu vou fazer a árvore. Apesar da árvore estar no primeiro, no segundo e no terceiro plano, ela inicia no primeiro plano. Então significa que ela está no primeiro plano. Apesar dela ficar sobreposta a essas outras duas áreas, né? E aí o que eu vou fazer?
eu vou desenhar ela toda no primeiro plano, porque depois a gente pode ocultar esse primeiro plano e fazer só o segundo plano, né? E se por acaso eu em algum momento não queira que essa árvore fique desse lado e fique do outro lado, do lado direito, eu posso inverter a imagem, né? E fazer com que a árvore, em vez de ficar aqui nessa área, passe a ficar aqui. Ainda tem um outro detalhe. Se eu quiser que a árvore fique independente do terreno, eu posso criar uma outra camada e fazer essa árvore separada, que é o que a gente vai fazer agora, né? Eu vou criar uma outra camada e aí eu vou fazer a árvore aqui. Aqui, tá bom? Aqui, certo. Vou fazer um pouco do tronco aqui, até a parte que ele some. Aqui um pouquinho do tronco, dá uma puxada para cá, e aí eu faço a parte do mato, das folhas, né? Não do mato. Aqui, aqui também. Eu vou aproximar agora a minha tela para que eu possa, de maneira mais exata, fechar essas linhas, que é importante que eu feche as linhas. Para que você use o comando do teclado e queira aproximar mais, basta você segurar o Ctrl, o espaço, ele vai criar essa lupa, né? E aí você movimenta o mouse, ou então, se você estiver utilizando mesa de desenho, você movimenta essa mesa de desenho, né, no caso, para aproximar a imagem. Ó, bem aqui tem um erro. Para afastar, afastar não, como é que eu digo? Para mudar o ponto da imagem que você, para selecionar essa mão, né, no caso é só o espaço. Para aproximar, você tem que segurar o Ctrl e o espaço, né? Você aproxima e afasta. Para movimentar essa imagem no cenário, aqui do seu Krita, né? É só o espaço. Você consegue movimentar. Aí a mãozinha segura. Quando você encosta o mouse ou então a ponta do seu pincel aí, da sua caneta mesa digital. E aí eu vou selecionar agora, vou apertar E, porque eu quero remover essa parte da imagem aqui, ó. Não quero que fique essa sobra aqui. Então seleciono o E e retiro essa falha. Tem mais outra falha bem aqui, ó, que eu considero falha, né? E no caso vai o desenho de cada um. Tá, aqui já tá tudo certo. Bem aqui falta fechar. Eu vou de novo aproximar e vou apertar B, que eu selecionando de novo o meu pincel aqui, ó. Aí eu selecionei meu pincel, eu aperto o E para eu desmarcar a borracha que está aqui em cima. Pronto, cliquei de novo no E, ele saiu da borracha. E aí eu fecho a minha linha com o pincel. Tá? Aí eu vou aproximar mais um pouco aqui, porque eu preciso fechar esse desenho. Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer uma outra parte da árvore aqui. Fazer os troncos, né? Isso aqui é bem aleatório, mas é importante que você saiba que a estrutura da árvore, ela tem o tronco. Basicamente, algumas árvores elas têm essa parte de baixo do tronco maior. Outras não, né? Como o coqueiro, né? O açaizeiro. Essas árvores elas têm uma base bem reta, né? E como essas árvores elas são árvores que elas ocupam muito espaço, então elas têm essa base maior. Aqui eu vou fazer só mais algumas linhas. Fechei. E ela tem essa inclinação, né? Ela não tem uma forma exata
para penetrar no solo, né? Ela tem sempre essa escala meio irregular, né? Pressionei E de novo, vou apagar essa linha aqui e vou ajeitar mais essa daqui. Apaguei aqui, pressionar E de novo para ativar o pincel. Pronto. Bem aqui tá faltando. Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque eu quero depois que essa minha imagem ela não vaze caso eu aplique uma forma de desenho, entendeu? De pintura, né, no caso. Aqui eu vou, deixa eu ver onde é o limite. Ah, tá. Aqui eu vou até o limite. Pronto. E aí vou fazer aqui. Ah, que besteira. Só deixar fechado aqui. Pronto. Tá ótimo. A árvore está aqui, né, o cenário está aqui, o primeiro plano. Eu vou voltar para a camada anterior, que eu vou fechar essa linha que está aqui, ó. Essa linha que está bem aqui, eu vou fechar. Tá? Vou aproximar mais um pouquinho, apertar aí de novo. Limpei aqui, limpei aqui. Fechar aqui também. Pronto. Não precisa ter muito detalhe aqui não nessa primeira etapa. Tá? Aí eu tenho duas camadas. Eu vou nomear essas camadas, né? Vou colocar aqui plano 1. Plano 1. E aqui eu vou colocar a árvore. Pronto. Só para eu nomear mesmo e não me perder depois. Aí eu vou criar uma camada de novo superior aqui, duas camadas, né? Eu vou colocar aqui plano 2. E na outra é só basta dar 2 cliques, né? Essa área que ele seleciona pra gente. E o plano 3.